Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês, tudo bom? Meu nome é Rose, estou aqui outra vez com vocês. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, que narra a história de Davi contra o gigante Golias, um grande duelo entre os dois. E a Bíblia aqui nos relata também, nesse capítulo, que ia haver uma grande batalha do exército de israelita contra o exército dos filisteus. Porém, os filisteus tinham uma arma poderosa, que era esse gigante Golias, um gigante até forte, um gigante que causava terror, um gigante que o exército de Israel, com o seu rei Saul, eles tremeram na base, eles tinham medo. Eles tinham medo de enfrentar esse Golias. E esse Golias, ele afrontou o exército do Deus vivo. Ele chamou para um duelo, um homem entre o dos homens do exército de Israel, do que servia a Saul, para um duelo, uma batalha. E aí, só que todos eles, a Bíblia nos relata que todo o exército de Israel, junto com Saul, quando o rei Saul, eles tiveram medo, ficaram amedrontados. Mas quando Davi ficou sabendo que o gigante estava afrontando ao exército do Deus vivo, o Davi sentiu-se motivado a ir à batalha e pegou 5 pedrinhas e seu afoge, seu estilingue, aquele estilinguezinho de soltar pedrinha, de botar pedrinha e colocar, que o pessoal no Nordeste usa muito. Então, o Davi tinha isso aí. Então, você vê, enquanto todos tinham medo, estavam amedrontados, aterrorizados com esse Golias, o Davi simplesmente, ele não se acovardou. O Davi simplesmente ficou motivado a ir à peleja contra esse gigante. E muitas vezes, quando um gigante se levanta na nossa vida, a gente fica aterrorizada, a gente fica parada. E como base para a gente estudar e compreender um pouco esse capítulo, eu vou me deter só em 2 versículos. 1 Samuel 17, capítulo 17, e versículo 49 e 50. Davi meteu a mão no alfage e tomou-lhe ali uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Aleluia! Glória a Deus! Não havia espada na mão de Davi. E Davi venceu Golias. Eu tenho 3 fatores porque Davi venceu Golias. 3 fatores. Primeiro fator: Davi não se acovardou diante do gigante. Porque se Davi tivesse se acovardado diante do gigante, ele não tinha vencido. Ele não tinha vencido. E você vê, e a gente, por qualquer situação, qualquer gigante que se levanta na nossa frente, a gente se paralisa, a gente fica com medo, a gente se acovarda. E aí o texto ainda continua. O que eu acho interessante no desenrolar do texto é que todos eles ali, todo o exército israelita com o seu rei Saul, todos estavam ali com medo, amedrontado, paralisado. Mas Davi, ele não teve medo, ele foi forte, ele saiu à batalha. Ele não se acovardou. Ele não se acovardou diante daquele gigante. Talvez você, meu irmão, esteja sendo derrotado por um gigante que se levantou na sua vida. E você está sem saber o que fazer. Você pensa que vai ser derrotado.
Você não vai ser derrotado por esse gigante que se levantou. Não vai. Você tem que lutar. Não fuja. Não fuja da batalha. Não fuja diante desse gigante. Se levante. Se posicione. Deus não pode manifestar o poder dele na sua vida se você se acovardar, se você recuar, se você tiver medo, se você paralisar. Não tem como o Senhor manifestar na sua vida o poder dele. Você precisa se levantar, você precisa ser forte, ser corajoso. Não temas, Deus está contigo, não temas, seja forte, confie. Muitas vezes o gigante, ele se levanta assim na nossa vida de uma forma tão forte que a gente se sente tão pequeno, que a gente se sente tão incapaz. A gente se sente assim amedrontado, a gente se sente derrotado, a gente acha que não tem mais saída, a gente se sente esmagado. Essa é a realidade quando o gigante se levanta na nossa frente. Mas o Senhor continua dizendo. O Senhor continua dizendo na sua palavra, no primeiro livro de Josué, no versículo 7, o Senhor fala: então somente ser forte e corajoso. Ser muito forte e corajoso. Em 1 Josué, capítulo 1, no versículo 9, o Senhor ainda fala: não te mandei eu? O Senhor está falando com você. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espante, não te assombre, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Por onde quer que você andar, o Senhor Deus é contigo. Ele está falando com você, Ele é com você. Então não tema, meu irmão. Não tema diante desse gigante. Confie, acredite no Senhor Deus. Coloque sua fé em ação. Na palavra de Deus, Ele não ensina que você tem que ser covarde, que você tem que desistir, que você tem que se calar. Eu não sei qual é o gigante que se levantou na sua vida agora. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a adversidade. Eu não sei se esse gigante se levantou na sua vida, no seu trabalho. Eu não sei se é dentro do seu lar, da sua família. Eu não sei se é no seu casamento. Eu não sei se é na enfermidade que se levantou, na doença, se levantou na enfermidade. Um gigante aterrorizante que você acha que está derrotado, que não tem saída. Eu não sei se é na sua vida espiritual ou no ministério. Eu só sei de uma coisa: não tema, seja corajoso, faça igual a Josué também, ser corajoso, faça igual a Davi, não se acovarde diante do gigante, se levante, se posicione, siga o que o Senhor mandou, onde quer que o Senhor me fala, por onde tu andares, o Senhor estará contigo. Não temas e não te cales. Se o Senhor mandou falar, fala. Se o Senhor te entregou alguma coisa para falar, fala. Faz a obra de Deus, faz o que Deus te mandou. Eu não sei qual a situação, eu não sei em que área da sua vida esse gigante se levantou. Mas simplesmente se posicione, faça igual o Davi. E o segundo fator que Davi venceu o gigante. Davi tinha um relacionamento com Deus. Então, Davi tinha um relacionamento íntimo, diário com Deus. Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi conhecia o Deus que ele seguia. Quando você, meu irmão, minha irmã, tem um relacionamento íntimo, diário, constante com Deus, você não se abala por nada. Aí você fala:
Como que eu não me abalo por nada? Se vem o gigante, eu estou paralisado, eu estou sem saber o que fazer. Então seja, meu irmão, seja igual aquele crente palmeira. O crente palmeira, vem aquela tempestade, aquele furacão, a palmeira dobra, daqui a pouco ela volta de novo. Então a palmeira, ela resiste à tempestade, ao furacão, ao gigante, aos tornados. Então seja ele, porque a raiz dela está firmada. Está firmada na rocha. Então que sua raiz esteja firmada na rocha, que é Jesus. Firmada na rocha, que é Jesus. Se afirme. A palavra do Senhor ainda fala em Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Então seja firme, seja constante. Assim como Davi, você, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Se relacione, conheça o Deus que você serve, mas você só pode conhecer o Deus que você serve, que você segue, se você se relacionar com Ele. Mas para você se relacionar com Deus, vai precisar que você tenha um relacionamento constante de leitura bíblica, de oração, de jejum, de consagração, de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo, você precisa estar conectado com o céu, para você conhecer. Aí você vai conhecer verdadeiramente o Deus que você serve. Não tente vencer sozinho. Não tente vencer com suas próprias forças, você não vai conseguir. Tenha fé em Deus. Confie no Senhor, faça igual a Davi, se posicione, busque o Senhor, não tema diante dessa adversidade, dessa situação, dessa luta que você está passando, desse gigante que se levantou. Confie, acredite, você serve um Deus que tudo pode, você serve. Você serve um Deus exaltado, você serve um Deus grande, um Deus forte. E o que eu acho interessante, e o terceiro fator que fez Davi vencer o Golias. Terceiro fator, a gente já leu o primeiro, o segundo, nós estamos no terceiro fator que fez Davi vencer o Golias. Davi confiou em Deus. Esse foi o terceiro fator que Davi venceu o Golias. Davi confiou em Deus. O gigante veio como um soldado pronto para a guerra, com armadura, segurando um escudo, uma espada gigantesca, tremenda, grande e muito amedrontadora. Assim, o gigante, ele era grande, o gigante ele veio para a guerra mesmo, porque ele era um guerreiro e ele chegou para acabar. Porque quando o gigante chega na nossa vida, ele chega para acabar. Ele chega para nos destruir, ele chega para nos moer totalmente, nos destruir. É assim que o gigante chega nas nossas vidas. A nossa vida, ele se levanta de uma tal forma para nos destruir, paralisar. Mas o que eu acho tremendo do Davi, que eu acho tremendo do nosso irmão Davi, o Davi não olhou o gigante, ele não teve medo, ele não se acovardou, ele simplesmente foi enfrentar aquele gigante grande, todo armado, todo equipado, e aí o gigante ainda debochou de Davi, porque Davi era pequenininho. Muitas vezes o gigante que aparece na sua frente, você se sente pequenininho, se sente indefesa, se sente que você é nada, se sente incapacitado, você acha que não é capaz de vencer. E olha só o exemplo do Davi. O Davi enfrentou, eu fico imaginando o Davi na frente daquele Golias grande com espada, capacete gigantesco, e Golias pequenininho, miudinho, franzinho, porque o Davi, ele era pastor de ovelha. O Davi estava no deserto, apacentando as ovelhas do pai dele, no deserto. E é no deserto que nasce ministério. É no deserto que tem chamada.
É no deserto que você conhece Deus. É no processo do deserto. É que você conhece Deus. É que tem seu chamado. É que tem ali você com Deus. Não importa que deserto você está passando. Não importa se você foi com suas perninhas andando ou se Deus permitiu que você fosse. Mas no deserto tem ministério. No deserto tem ministério. Diante desse Golias tem ministério. Tem ministério. Então se levanta, se posiciona. Então o Golias, quando viu aquele ruivozinho, Davizinho, pequenininho, pastorzinho de ovelha, com aquele badal, ele debochou. E muitas vezes, o Golias que se apresenta na nossa vida, eu não sei que situação que esse gigante apareceu na sua vida, mas ele deve estar debochando da sua cara. Ele deve estar achando que você é incapaz de vencer. Ele deve estar achando que você é um nada, que você não vai conseguir vencer. Mas Davi foi simplesmente com as pedrinhas na mão e o badogzinho dele. Foi o que Davi foi na mão para enfrentar aquele gigante que debochava dele, caçoava dele, que debochava do jeitinho dele, do tamanho, da estatura, que era um nada, pequenininho diante dele, porque diante do Golias era nada mesmo, pequenininho. Mas o Golias foi com as pedrinhas na mão e foi com o badogzinho dele. E a palavra de Deus fala que Davi esticou aquela pedrinha, esticou aquele badogzinho e soltou aquela pedrinha. Mas só que antes o Davi, ele tinha uma arma poderosa. A arma do Davi, ele teve uma arma poderosa, era confiança em Deus. Era confiança em Deus. Quando Davi pegou aquela badogzinha que esticou aquela pedrinha, que a pedrinha foi na testa do Golias, que o Golias estava todo equipado, com equipamento, só estava a testa de fora, que bateu na testa, que derrubou o Golias, que o Golias caiu no chão e morreu. Foi a confiança que Davi tinha em Deus, porque Davi sabia que Deus ia vencer essa batalha, Deus sabia que Deus ia vencer essa peleja, Deus estava com ele, então Davi confiou em Deus, Então você também, meu irmão, deposita a sua confiança em Deus, é Deus que vai vencer essa batalha por você, é Deus, não é você. Esse gigante que está na sua frente, que se levantou, é o Senhor que vai vencer por você. Então somente faça igual a Davi, confie, tenha fé, acredite em Deus, que Deus vai vencer esse gigante na sua frente, Deus vai pelejar. Então somente, meu irmão, deposita a sua confiança em Deus, porque Davi não tinha força o suficiente para vencer aquele gigante. Ele não tinha para vencer o gigante, mas ele confiava em Deus. Mas que você também, meu irmão, possa confiar em Deus, depositar sua confiança em Deus, acreditar em Deus, porque não vai ser esse Golias, não vai ser esse gigante que vai impedir de você viver a promessa de Deus na sua vida. Chame pelo nome de Jesus, clame por Jesus. Veja o que Jesus pode fazer, tenha fé, acredite, confie no Senhor Jesus, clame por Ele, porque não vai ser esse Golias que vai impedir de você viver o seu ministério, de você viver a sua vida, de você viver a sua salvação, de você viver a plena bênção de Deus na sua vida. Não vai ser esse Golias que vai impedir a sua bênção. Então, meu irmão, simplesmente se posicione. Se esse Golias se levantou na faculdade, se levantou em qualquer área da sua vida, eu estou falando é com você. Você sabe que Golias se levantou na sua vida. Você sabe qual foi o gigante. Então se posicione, não tema, não seja covarde, porque os covardes não entram no reino dos céus. Os covardes, ele paralisa, ele fica parado. Então somente seja firme, seja constante, tenha fé, porque a palavra do Senhor fala no livro de Hebreu, sem fé é impossível agradar a Deus.
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, galardooso para que os busquem. Então tenha fé, coloque a sua fé em ação, busque o Senhor, acredite, se posicione, porque você vai vencer esse gigante. Esse gigante não pode roubar. Esse gigante não pode roubar o que Deus tem para você, o que Deus prometeu para você. Deus vai cumprir, o gigante não vai roubar. Então somente se posicione, se levante, busque o Senhor e faça como Davi fez. Faça como Davi fez para vencer o gigante. Não se acovarde diante do gigante. Tenha um relacionamento íntimo e diário com Deus e confie em Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus, que essa palavra possa estar remoendo dentro de você. Amém? E se essa palavra falou com você, compartilhe, que você conhece alguém que está precisando. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.